eu tenho a honra de apresentar o meu amigo Max Lutic. Seja muito bem-vindo, Max. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado. Um prazer estar com vocês neste momento. Carlos, a gente se encontrou anos atrás na Universidade de Brasília, você participando no nosso laboratório de cultura Panorama Italiano, atividade de extensão, que gente ficou muito atuante nesta área de cultura italiana em Brasília por mais de 15 anos, né? Então, é muito interessante como as coisas vão mudando, como até nesta pandemia a gente descobre novas maneiras de comunicar e interagir e aprender, né? Então, parabéns por esse projeto teu de Vitalidade 2020, teu, dos teus colegas no Portugal. Fico muito entusiasmado e muito agradecido pelo convite de estar aqui com você, se eu posso contribuir em alguma maneira. Então... Max, quem é Max Lutic? Conta pra gente aí um pouco da sua trajetória e nesse mundo de cultura italiana. Conta pra gente. Nem eu sei quem é Max Lutic nessa altura. Eu acho que sou um cara que teve muita sorte de chegar no Brasil. Acho que o Brasil foi uma coisa kármica para mim. Eu sou italiano, a minha família, meus pais, venho de uma família de imigrantes mesmo, né? Seja dos lados da família, seja materna como paterna. Em função de um trabalho que meu pai e meu avô de Trieste tinha em Nova York, New York City, eu nasci em Nova York. E isso já me carimbou para ter uma vida mais ou menos como cigano, né? Depois a família voltou para a Itália, eu cresci em Trieste, depois voltaram para os Estados Unidos, e depois eu comecei estudando, trabalhando, e sempre a Europa foi sempre a minha obsessão, né? Se não era Paris, era de voltar para a Itália, né? E sempre teve trabalhos, atividades, até trabalhando para o governo italiano, no Trade Bureau italiano ICE, Instituto de Comércio Exterior em Nova York, por muitos anos como representante em relações públicas. Então, a minha conexão sempre foi com a Itália, né? Voltando a trabalho em Itália também. E depois o destino me levou para o Brasil, graças à intercessão de uma maravilhosa mulher que eu encontrei em Nova York, a Cibele. Nos casamos, ela me levou para Brasília, porque Brasília não é um lugar fácil, como você conhece, tendo morado aqui muito tempo, né? Carlos, é uma cidade futurística, muito especial, isolada do mundo. Imagina como era essa cidade antes da internet, né? Hoje é muito fácil comunicar, mas quando eu cheguei aqui, eu lembro ter passado várias noites chorando na minha rádio, escutando a minha rádio, uma das curtas para shortwave radio, tentando captar algum sinal fora do Planalto Central, né? Mas depois eu me reinventei. Eu tinha estudado literatura italiana na Universidade de Pensilvânia, em Filadélfia, Estados Unidos. Minha paixão para a língua e cultura italiana, não só porque sou italiano, mas eu venho de Trieste, que é uma cidade de fronteira, né? Na fronteira com a Eslovênia. Então, é uma cidade que você deve lutar pela tua identidade cultural. Um cara de Roma, um cara de Nápoles, ele é italiano, ponto, né? Um cara da Toscana, minha mãe é toscana, da província de Florença, eles nunca duvidam sobre a tua identidade cultural, mas se você vem de Trieste, da fronteira, qualquer fronteira, mas vamos colocar minha fronteira, onde eu cresci, é com o nome também, né? Max Lutic, né? Tipo assim, isso aqui não tem nada de Itália, né? Mas como você pode ser italianíssimo tendo, né, sobrenome talvez que não grita Itália, né? Então, pelo fato que cresci em Trieste, eu acho que teve quase uma obsessão de falar italiano muito bem, conhecer a língua, a cultura, a literatura, né? Que me levou a fazer uma coisa inédita, me formar em literatura italiana medieval, Dante, Boccaccio, Petrarca, na Universidade de Pensilvânia, né? E meus pais eram muito desapontados comigo, né? Para fazê-los felizes, eu também tenho uma formação em botânica, biologia. Depois fiz um mestrado em biologia, depois tenho um MBA em Business Administration, mas eles não eram muito felizes que eu estudasse tanto literatura italiana nos Estados Unidos, porque a ideia deles era que a gente te levou para um novo mundo para você ser um americano, um executivo, não ser um estudioso, né, de literatura. American Way of Life.
Mas em Brasília, então, teve a oportunidade, então, de me tornar um italianista. Aqui, comecei a dar aula teve a honra mesmo de ser aceito como professor substituto, depois pesquisador na UNB, Universidade de Brasília, Universidade Federal, nossa aqui. Comecei como professor de inglês, depois o Departamento de Línguas Estrangeiras me convidou de iniciar o italiano básico na extensão. Iniciei, os primeiros 2 anos, iniciei o italiano básico 1, 2 e 3 na graduação. Então, depois criei este panorama italiano com o Laboratório de Cultura na extensão, que é uma maneira para eu contribuir e também para eu aprender, né? Sempre nesta área de estudos italianos, italianística, né? Eu sou um italianista. Mais de ser italiano, eu sou italianista. Max, o nosso tema hoje é a influência da cultura italiana no mundo. E a gente conversando, se preparando para esse nosso encontro aqui, a gente resolveu falar sobre a ida da família real de Savoia, família real italiana, né, para Portugal, no pós-Segunda Guerra. Você quer começar por aqui? Já podemos introduzir esse assunto? Sim, eu apresentei... Antes, quer comentar alguma coisa? Pode falar. Não, você está à vontade, você está em casa. Obrigado, me sinto em casa, obrigado. Também me controlo, porque eu falo muito rápido demais, então. E também, eu não me aguento. Quando eu falo português, eu detesto o meu sotaque quando eu falo português. Peço desculpas, que eu não... Mas é assim que eu sou. Eu acho... Antigamente eu falava português com menos sotaque. Eu não sei o que aconteceu nesses últimos anos, talvez porque estou sempre indo para a Itália, também a minha mãe mora conosco aqui em casa, então eu acho que comecei, sinceramente, a degenerar, né? Mas em termos de sotaque. Mas vamos ver se o conteúdo pode ser interessante para vocês. A primeira vez que eu fui no Portugal, eu vou começar do lado pessoal meu, a minha conexão com Portugal, eu tinha 8 anos. Eu tinha 8 anos. Era numa viagem, numa das viagens transatlânticas de cruzeiro, sempre que minha mãe e meu pai, sendo como eles eram, era uma viagem, esta vez, que a gente saiu de Trieste, com a Itália tinha uma flota de transatlânticos maravilhosos, Italian Line. Isso era o Cristóforo Colombo, SS Cristóforo Colombo. Eu lembro muito bem da viagem, fizemos assim 15 dias maravilhosos, saindo de Trieste, Ilhas Gregas, Capri, Lisboa. Então, em Lisboa, eu fiquei encantado, uma criança de 8 anos, né? Mas eu acho que eu era sempre muito velho para a minha idade. Nasci velho, estou ficando criança, envelhecendo. Eu lembro, eu fiquei encantado era julho, né? Lisboa era flores, só flores, e tudo lembra-se de mármore branco. Aí eu falei para minha mãe, eu lembro nitidamente esta cena, a gente estava no Jardim Botânico de Lisboa, que foi, aliás, a primeira vez que eu vi, né, essas palmeiras, essas plantas, né, nas estufas lá do Brasil, no jardim lá. Acho que o primeiro contato com o Brasil foi exatamente, né, naquele momento, lá vendo todas essas plantas tropicais no Jardim Botânico de Lisboa. Eu comentei para minha mãe, mamma, ma perché Trieste não é così pulita e fiorita? Por que Trieste não é tão florida e bonita como Lisboa, né? Tão limpa. Eu lembro de ter falado que eu era impressionado com a limpeza. Um menino de 8 anos. Tudo bem, gente, mas aqui era a época de Salazar, né? Então, não sei. Mas Lisboa continua sempre florida, linda e limpa, né? Então, o meu amor com Lisboa, com o mundo lusófono, começou naquelas férias lá e ficou comigo. Foi uma semente que foi plantada. Nunca pensei no Brasil, minha conexão não era só voltar para a Europa, né? Mas quando o Brasil entrou na minha vida, eu quase fui um resgate, foi uma coisa assim, sabe, quando você começa a conectar os pontinhos. Uma das coisas que nós fizemos naquelas férias era visitar, eu não tenho, vou ser sincero, eu não tenho uma memória nítida do encontro, mas eu sei que meus pais fizeram questão de, na temporada lá em Lisboa, de ir para Cascais e cumprimentar o rei exiliado Humberto II de Savoia. A pergunta é, poucos
não sei, talvez muitos sabem, mas talvez os jovens não sabem, que em 1946, quando a monarquia foi afastada da Itália, né, através de um referendo, o povo italiano votou se a Itália vai ser uma república ou uma monarquia. O resultado final, que até hoje tem um ponto interrogativo para algumas pessoas, em junho de 46, então, a família real, o Savoia, vão em exílio. Agora, a família não vai em exílio simultaneamente. É muito interessante que você tem o último rei, que é Umberto II de Savoia, que ficou só por um mês como rei, chamado Rei di Maggio. Ele e a esposa Maria José, que era belga, e os filhos, né, 3 meninos e um menino, embarcam um avião que leva eles diretos de Roma para Cascais. E lá eles ficam em exílio e vivem por décadas. Ele, pelo menos, e as filhas. Logo em seguida, a esposa se mandou, tinham histórias entre eles, por caso, ela vai morar em Genebra com o filho. Mas o Humberto II de Savoia, o último rei de Itália, fica em Cascais desde 46 até mais ou menos a final da década de 70. Depois ele ficou doente, depois ele terminou seus dias em Genebra. Mas é interessante que nestas décadas de 46 para frente, mais de 3 décadas, muitos, não quero dizer monárquicos, mas muitos italianos estavam fazendo esta peregrinação para cumprimentar ele. Ele recebia todo mundo. Então, um detalhe, né, o lugar onde ele morava, que é um lugar beira-mar, lá em Cascais, hoje em dia você pode ir para Cascais e ficar não é a mansão original está lá, mas também teve muita construção em volta. Se chama Grande Real Villa Itália Hotel and Spa. E nós fomos, eu, minha esposa e minha mãe, a gente estava de férias ano passado em Portugal, em Lisboa, e passamos um dia, né, vendo esta maravilha. É um lugar encantador, né, na periferia de Cascais, com uma vista do mar aberto, que é, né, eu poderia ficar exiliado lá muito bem. É possível dizer que a cultura italiana ela influenciou na cultura portuguesa e isso pode ser identificado nos dias de hoje? Olha, tem só uma... Queria só voltar atrás no Savoia, não que eu sou monárquico, você vai dizer, esse cara vai só falar de monarquia. Não, mas é um gancho muito interessante. A pergunta é, mas por que Humberto II escolheu exatamente o Portugal para se exiliar? O próprio pai dele, que era Vittorio Emanuele III, ele foi para Alessandria, Egito. E lá o pai dele faleceu, eu acredito, acho que durou um ano depois ele já morreu no Egito. É só Humberto que decide de ir para Portugal com a esposa e a família dele, mas tinha um gancho histórico muito interessante, porque na família dele tem uma Savoia, Maria Pia de Savoia, que nasceu em 1847, que era a segunda filha do rei de Itália, que em 1862 casa com o rei do Portugal. Olha só que coisa. Luís I. Ela é a mãe. Em 1863, ela dá à luz a Carlos I, que é o futuro rei do Portugal. Então, nós temos esta fusão da família real portuguesa com a família real italiana. E tem uma ponte no Portugal, em Oporto, chamado Maria Pia de Savoia. Ela morou 48 anos no Portugal. Infelizmente para ela, quando a República
do Portugal foi proclamada 5 de outubro de 1910. Ela vai em exílio com o marido e os filhos. Eles inicialmente voltam para a Itália. Isso era, então, exatamente em 1910, a Maria Pia e família, o rei Luís I, vão para a Itália. Ela volta para a Itália. Ela termina falecendo o ano seguinte de crepacuore, né? Com muita tristeza, que ela deixou a amada, né? O amado Portugal, a amada Lisboa. Ela, com a última fala dela, eu estava pesquisando hoje de manhã para o nosso encontro, foi documentado que a última fala dela, com o último fiato, ela pediu para ser sepultada em Lisboa. E este pedido, até hoje, nunca foi honrado. Ela foi sepultada na cripta real da Basílica de Superga, em Turim. E até hoje, na última tentativa foi em 2017, para ter a rainha do Portugal voltar a ser sepultada. Ela é a única membro da família real portuguesa que não é sepultada no Portugal. Agora, mas acho muito interessante isso. Então, o Savoia tem essa ligação com Portugal já, né, no passado, e que tinha uma rainha mesmo do Portugal, que era de Savoia. Explica também porque o último rei da Itália procura, né, o Portugal para se abrigar, né? Mas falando de hoje, então, a gente está vivendo uma situação que muitos italianos estão optando de morar em Portugal, especialmente se eles são aposentados, porque o governo do Portugal tem uma política mesmo de atrair aposentados da Europa inteira, do mundo inteiro, também do Brasil, com algumas assistências, algumas facilitações que são muito interessantes. Para o italiano que está aposentado, o incentivo de morar hoje em dia, legalmente, ele deve ficar, para ser residente do Portugal, ele deve estar no Portugal 6 meses e 1 dia. Eu conheço várias pessoas que literalmente vivem, ou alguns não ficam no Portugal muito felizes, mas tem muitos também por razões de família e tudo mais, que vão e vêm, mas legalmente eles devem ficar como residentes permanentes no Portugal 6 meses e 1 dia, o mínimo, né, todo ano, pelo imposto de renda e tudo. E se o italiano aposentado, morando oficialmente, tendo residência fixa no Portugal, a aposentadoria dele italiana, ele recebe na íntegra. E não perde o 20 ou mais por cento em impostos que ele perderia na aposentadoria dele, recebendo a aposentadoria dele e dela na Itália. Agora, também o custo de vida no Portugal, hoje como é hoje, 2020, é muito, muito mais em conta do caro vita, né? do custo da vida na Itália. Então, o clima é melhor no inverno, é um país menor, vamos dizer que tem mais natureza. O Portugal não é industrializado, especialmente a parte norte da Itália é muito industrializada. Eu acho que dá para entender porque muitos italianos estão embarcando nesta opção de passar os seus golden years, né, no lindíssimo país que é o Portugal. Não, sem contar que Portugal tem um litoral belíssimo, um interior belíssimo, tem ganhado vários prêmios aí em termos de segurança, educação, a parte de turismo, a parte de inovação. Hoje Portugal é um país que é um hub de inovação, especificamente Lisboa, né, tem atraído várias startups para empresas, né, para fixar suas empresas em Portugal. Então tem sido muito interessante. Eu acabei de ler um artigo agora, estou lendo com ele aqui na minha frente, que o número de imigrantes. Portugal é um país internacional. E os imigrantes italianos estão em top 10. Estão entre os 10
em termos de número de imigrantes em Portugal. É interessante também, Carlos, como para mim, a minha visão do Portugal, que é um país extremamente mediterrâneo, olhando para o Atlântico, sabe? Como italiano, eu me sinto no meu ambiente muito mais, vamos dizer, gente de qualquer país, tipo assim, a Áustria, a Suíça é ao lado de Trieste, né? A Eslovênia, lindíssimos países, mas culturalmente eu não me sinto em casa tanto quanto me sinto no Portugal. A língua, tudo. Eu sou um país que é mais mediterrâneo de outros países que estão no Mediterrâneo, do ponto de vista italiano, claro, né? Bom, uma coisa que algumas pessoas acham até inacreditável, mas o próprio governo italiano reconhece que a cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, é a cidade, a metrópolis com mais sangue italiano no mundo. Então, o Brasil recebeu várias ondas muito importantes de imigrantes italianos. O estado de São Paulo, na época, quando precisou também de mão de obra no cultivo do café, muitos italianos entraram e contribuíram nesta época, a época de ouro do café no estado de São Paulo, né? No interior. Mas a capital mesmo, São Paulo, ela tem até a fala, até quando você está em São Paulo, o sotaque paulista, ele é um sotaque muito carregado, muito italiano, né? Tem pessoas em Brasília, pessoas acham que eu sou, ou se eu não sou de São Paulo, eu sou do extremo sul, que tem muitas colônias vênetas até hoje, que fala muito carregado, como falo eu, né? Então, a italianidade, né, do Brasil, especialmente São Paulo para baixo, né, é marcante. Vamos lembrar que quando eu cheguei em São Paulo, eu trabalho a primeira vez, eu fiquei encantado sabendo que o edifício mais importante, maior arranha-céu da cidade, se chamava Edifício Itália. Naquela altura, eu estava chegando de São Paulo via Nova York, onde ser italiano, tudo bem, é legal, mas não é tão legal, não. Tipo assim, você deve sempre se explicar nos Estados Unidos que a tua família não é de nenhuma maneira ter uma conexão com o crime organizado, ou não são donos de uma pizzeria. Não tem uma visão assim muito legal. Você deve sempre se quase desculpar, entre aspas, de ser italiano, pelo menos a minha experiência nos Estados Unidos. Enquanto, chegando no Brasil como italiano, meu Deus, as portas se abrem, o sotaque parece charmoso, pelo menos era charmoso uma vez quando eu cheguei. Então, sabe, é uma simpatia muito grande. E para mim também, falando da língua, nós falamos outro dia, Carlos, a respeito do como o português falado no Brasil, para um italiano, é muito mais acessível. Aqui vão os linguistas explicando que uma das várias teorias, porque o português do Portugal é como ele é, e o português falado no Brasil é como ele é. Então, uma das teorias linguísticas é que a imigração italiana também contribuiu muito a esta musicalidade do nosso português brasileiro. Muito interessante. Queria agradecer a presença aqui no Zoom a Leila, Cibele, Sônia Montagner, Manuela, Janete e Márcia Araújo Cardoso. Minha esposa. Então, Marcos, muito legal. Essa parte da língua sempre me deixou muito interessado, inclusive, em estudar o idioma italiano, e que me fez, eu lembro você ter falado em uma das nossos encontros lá, como você, estudando italiano, você melhora a sua gramática portuguesa. É um assunto que a gente não combinou, mas você tem tranquilidade de falar nisso. Claro. Eu lembro os primeiros anos, bem no início da minha experiência ensinando italiano básico na UNB, eu lembro que eu tinha um aluno que era um funcionário do governo aqui, um senhor, né?
sei lá, 40 e poucos anos, me dizendo uma coisa. A pergunta era, o exercício, a tarefa era, perché studi italiano? Não? Perché? Perché studi italiano? Ele precisava escrever uma composição, né? Isso era já tipo italiano nível 2 ou 3, né? Explicando, né? Uma das respostas que eu recebi, depois cada um precisava ler a voz alta, né, a razão porque eles estavam estudando italiano em italiano. Eu fiquei, uma resposta me ficou sempre comigo, né? Que ele respondeu mesmo que estudando italiano eu me torno um brasileiro melhor. Eu falei, como funciona isso? Ele falou assim, é assim, tem muitas coisas na nossa cultura, as expressões, tradições, até na culinária, que vem da imigração italiana. Eu agora estudando a língua, e através da língua estou abordando mais a cultura italiana, porque o que é uma língua? É um instrumento para chegar dentro de uma cultura, né? Você não pode separar língua e cultura, né? Vou estudar só a língua sem estudar a cultura. Impossível, de qualquer país, né? Então, esse aqui me ficou comigo, esta ideia mesmo, que até o vocabulário, tudo, tem um linguajar mais rico, porque te traz a conexão dos cognatos, do latim. Então, você termina até melhorando o seu próprio português, porque você está indo mais a raízes, né, etimológicas das palavras que você usa no cotidiano, né? Então, não tem nenhuma dúvida que aquele meu aluno estava certo. É por isso que eu gosto sempre de relembrar essa resposta dele ao longo dos anos. A minha experiência é que é isto mesmo, né? Max, Trieste, praça aberta ao mar. Qual é a semelhança com Lisboa? Tem alguma semelhança? Tem muitas. Uma das coisas que sempre me fascina de Lisboa é que eu me sinto uma Trieste bem maior, obviamente, né? Trieste tem uma população de mais ou menos hoje em dia 200 mil. Ela era o dobro disto quando ela era o porto imperial do Império Austro-Hungárico, né, por 500 anos. Mas depois que ela se tornou parte do território administrado pela Itália, Trieste perdeu a sua importância como porto, porque olha quantos portos a Itália tem, Gênova, Nápoles, não precisa, Taranto não precisa de um porto como o Império Austro-Hungárico, toda a Mittel-Europa precisava do acesso ao Mediterrâneo, que era Trieste, né? Então, Trieste, para quem não conhece, em Portugal, tem alguns, e no Brasil, no extremo norte, localiza para gente, no extremo norte da Itália, né? Mais ou menos assim. Estamos a 90 quilômetros nordeste de Veneza, estamos na fronteira, literalmente na fronteira com a Eslovênia. Agora, Trieste, entre 1919 e 1947, ela era a capital de uma província, Venezia Giulia, que era Trieste a capital, e toda a península ao lado dela, que hoje é dividida entre a Eslovênia e a Croácia, que se chama Istria. Istria era tudo parte da região, né, de Trieste. Então, o preço que a Itália pagou por ter perdido a Segunda Guerra Mundial, a Itália perdeu a Segunda Guerra Mundial. Então, o preço que a Itália perdeu, ela perdeu uma fatia de terra muito grande, que não somente era Istria, mas também todo o litoral, que hoje é o litoral da Croácia, tá? Até Ragusa, que hoje em dia é conhecida como Dubrovnik. Então, estas terras no litoral da moderna Croácia tem um nome, Dalmácia. E Dalmácia era extensão, era parte da República de Veneza. E até hoje, até em Montenegro, lá no fundo, né, depois de Dubrovnik, Ragusa, eles falam ainda o dialeto istro-vêneto, o dialeto de Veneza, né? Então, a situação cultural, política é muito complexa. Mas em tudo isso teve esta limpeza étnica liderada pelo ditador Tito na época, no pós-guerra,
que Tito até entra em Trieste e declara Trieste parte da nova Iugoslávia. Isso foi uma página muito triste de Trieste, né? E depois que acontece, já que Trieste era assim, tinha tanta briga por ela, né, entre o mundo comunista e o mundo ocidental, que ela virou uma proteção das Nações Unidas, como Berlim, por 9 anos. E 9 anos, peraí, 47 a 54, tá? E só em novembro de 1954, Trieste volta a ser administrada pelo governo italiano. Tem uma história muito complexa, Trieste. E por isso, nós em Trieste, eu digo nós, eu me considero triestino porque eu cresci lá toda a minha infância, fui carimbado, né? Então, você não tira os primeiros 10 anos de uma vida de alguém, né? É a minha língua, é o meu país, é o meu dialeto, e cada vez que eu volto lá, eu me reconecto com essa sua energia, que é um lugar multiétnico, multicultural, mas que o italiano, a gente fala italiano porque a gente ama a cultura italiana. Zero. Mas mas o italiano como língua franca, pessoas não entendem que o italiano não é somente porque as pessoas estudam italiano, pelas artes, pelo canto lírico, pela música, pela gastronomia, pelo cinema. O italiano é uma língua franca. Muitos comerciantes, muitos executivos italianos que trabalham no oeste europeu, até hoje, eles não usam inglês, usam italiano, porque a gente deve lembrar que todos os países no oeste europeu também recebem a RAI. Tipo, na Albânia, todo mundo fala italiano, eles crescem escutando a RAI. Por que a RAI? A televisão do estado da Itália, tem RAI 1, 2 e 3, porque é uma programação de alto nível, e o governo italiano, Roma, tem uma política que a televisão italiana seja recebida em todo o Mediterrâneo e além, gratuitamente. Então, uma expansão cultural. O italiano que é falado pela RAI, pela televisão nacional, é o italiano padrão. Então, até nós, italianos, fomos, como aconteceu no Brasil também, em outros países, nesses últimos décadas, a gente tem uma padronização da pronúncia através do meio de comunicação principal, que é a televisão. Muito interessante. Mas, Marcos, e aquela praça lá de Trieste, que a gente estava falando? Então, voltando, Trieste oficialmente tem a maior praça pública aberta ao mar. A única outra cidade que chega perto seria Lisboa. Mas Lisboa perde nesta categoria porque ela é aberta ao Rio Tejo, não é o mar aberto. Só isso. Mas é muito parecida a estrutura, tipo da cidade. Tem a Praça Grande, você sobe pela parte histórica, né, em Lisboa, né, e você sobe lá o Castelo de São Jorge. É a mesma situação que temos em Trieste. Tem a praça, depois tem a parte histórica, bem histórica, né, Trieste foi fundada pelos romanos, né, gente, tem mais de quase não quero agora, mas 3.000 anos tem com certeza, né? 2.500, 2.600 anos Trieste tem, né? Então, depois tem o Castelo de San Giusto, que seria o equivalente do Castelo de São Jorge em Lisboa, onde, quando você quer ter uma vista linda de Lisboa, você vai em cima lá, né, do Castelo de São Jorge. Em Trieste, você vai em cima do Castelo de San Giusto. E, aliás, quero só lembrar que em Trieste nós temos o consulado português. Opa! Importante, importante. Ó, Marcos, a gente está chegando ao final do nosso encontro aqui. Eu queria, antes de finalizar, Marcos, profissionalmente, Marcos, como é que você atua? Fala um pouco dessa sua parte profissional. Conta pra gente aí, as pessoas que estiverem interessadas. Enfim, ótimo, obrigado, Carlos. Isso, obrigado. Hoje em dia, eu continuo trabalhando muito com cultura italiana. Eu mantenho uma página no Facebook que se chama Panorama Italiano Brasília, onde todo dia eu coloco 1 ou 2 artigos que têm a ver com cultura, mas também com
a situação sociopolítica italiana, né, para ser como uma janela à Itália do nosso ponto de vista aqui de Brasília, né? Mas é tudo através do meu próprio prisma, né, da minha própria visão do mundo. Então é muito, eu não represento nenhum partido, não represento nenhuma linha filosófica ou partidária. Eu tento de ser equilibrado, mas eu passo as coisas que me tocam como italianista. E tem muitas pessoas que curtem a página. Temos quase 1.000 seguidores. Também fora disso temos um grupo no Facebook que é fechado, que também tem o mesmo nome. Qualquer pessoa pode participar, só pedir, me mandar um pedido de entrar. Lá temos também mais ou menos 1.000 participantes do mundo inteiro. Fora disso, o meu trabalho de verdade, eu dou aulas particulares, né, de italiano e de inglês também. Sou muito ligado ao mundo cultural, represento a Associação Giuliani nel Mondo, que é a Associação Cultural de Trieste. Eu sou presidente do Círculo Giuliano de Brasília. A gente, 2 anos atrás, acabou organizando uma mostra fotográfica da nossa imigração no mundo, na Embaixada da Itália. Tivemos vários representantes de Trieste da Itália presentes pela inauguração. A mostra ficou na Embaixada por 3 meses, um grande sucesso. Então, eu tento de contribuir na maneira que eu posso daqui de Brasília para manter as pontes e a comunicação. Eu me vejo, a minha função mesmo é de ser ponte, porque eu sou fruto de vários pontes, então eu acredito muito nesta transmigração de culturas e de ideias. Este projeto de vocês, então, Vitalidade 2020, de conectar Portugal com Itália, com Brasil, eu acho uma fórmula fantástica. Eu gostaria muito de contribuir, ajudar vocês. Parabéns.